Oi a todos, boa tarde. Hoje, dando continuidade aos nossos vídeos sobre sedimentação e decantadores, é hora de nós falarmos sobre alguns fundamentos conceituais e a teoria do funcionamento de decantadores de alta taxa em estações de tratamento de água. Eu já fiz um vídeo anterior onde eu falei especificamente sobre os decantadores convencionais de fluxo horizontal. Nesse vídeo, eu vou falar sobre decantadores de alta taxa. Mas antes de apresentar, propriamente dito, aspectos de projeto, aspectos operacionais, eu vou falar um pouco sobre a teoria do funcionamento de decantadores de alta taxa. Por que eu vou fazer isso? Porque muitas vezes os alunos me perguntam, têm muitas dúvidas sobre como funciona um decantador de alta taxa. Então, eu vou fazer esse primeiro vídeo falando sobre os aspectos teóricos mais relevantes e por que o decantador de alta taxa ele é tão interessante em projetos de estações de tratamento de água. A gente já sabe que decantadores são parte importante da concepção de estações de tratamento de água do tipo convencional de ciclo completo, porque um decantador bem projetado, bem operado, consegue me remover aproximadamente de 85% a 95% da carga de sólidos afluente à unidade. Isso normalmente acaba garantindo um valor de turbidez de água decantada da ordem de 2 a 3. Um decantador bem projetado, bem operado, consegue atingir valores de turbidez de água decantada entre 2 a 3 sem maiores problemas. Então, decantadores são partes constitutivas extremamente importantes no projeto de ETAs. E nós temos basicamente dois tipos de decantadores que são mais empregados em decantadores em estações de tratamento de água. São os decantadores convencionais de fluxo horizontal e os decantadores de alta taxa. Mas o que acontece? Por que os decantadores convencionais de fluxo horizontal eles são, de uma certa forma, eu vou chamar problemáticos? Na verdade, não é que eles sejam problemáticos, mas qual é a grande questão que está envolvida quando eu opto por decantadores convencionais de fluxo horizontal? É o seu tamanho. Eles são muito grandes. Vocês podem observar nessa figura, essa figura mostra uma vista aérea da ETA Guaraú. A ETA Guaraú tem, hoje, a concepção dela, ela tem 6 decantadores convencionais de fluxo horizontal, que são essas unidades que vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o decantador 1, decantador 2, 3, 4, 5, 6. Sem sombra de dúvida, é a maior unidade nessa estação de tratamento de água. É a maior unidade. Por quê? Porque é um decantador convencional de fluxo horizontal. Ou seja, decantadores convencionais clássicos são unidades que ocupam grande tamanho, ocupam uma grande área. Então, na verdade, como eles ocupam muita área, o nosso esforço é tentar reduzir a área dos decantadores convencionais. Para que eu possa justificar o funcionamento de decantadores de alta taxa, eu vou voltar um pouco na teoria da sedimentação discreta, que nós já discutimos em vídeos anteriores. Eu vou voltar um pouquinho. E eu vou mostrar para vocês por que os decantadores convencionais eles são, de uma certa forma, problemáticos com relação à sua área superficial. E nós vamos tentar aproveitar em função disso, nós vamos tentar vamos tentar arrumar um mecanismo para torná-lo um decantador de tamanho mais reduzido. Então, lembra que quando nós falamos sobre decantadores convencionais de fluxo horizontal, quando nós apresentamos a teoria da sedimentação discreta, nós vimos que um decantador, admitindo um decantador com comprimento L, com largura B, uma determinada partícula crítica que entre no ponto 1, ela tem que percorrer um comprimento L, com uma certa velocidade V horizontal, e tem que percorrer uma certa altura H, com uma determinada velocidade de sedimentação. Esse é o equacionamento clássico de caixas de areia e de decantadores quando nós admitimos a ocorrência da sedimentação discreta. E nós vimos que, se porventura eu tenho que percorrer uma distância L com uma certa velocidade horizontal VH, num certo tempo T, eu tenho que percorrer uma certa altura H com uma certa velocidade de sedimentação VS num certo tempo T. Como o tempo é um elemento comum, eu posso eliminar. E aí eu posso dizer que VS é igual a vazão vezes a altura, dividido pela largura B, a altura H e a largura L. H com H vai embora, e aí nós mostramos
que para a partícula ser removida, ela tem que apresentar uma velocidade de sedimentação tal que seja igual a esta grandeza. É uma vazão dividida pela área. Esta área é a área superficial do decantador, ou seja, B vezes L. Ou seja, nós mostramos que se Vs for maior do que esta grandeza vazão pela área superficial, a partícula vai ser devidamente removida. Então nós mostramos que o parâmetro de dimensionamento de decantadores convencionais de fluxo horizontal, ou seja, sedimentação discreta, é o parâmetro taxa de escoamento superficial. Só que as nossas partículas em estações de tratamento de água não são exatamente em decantadores convencionais, elas não estão submetidas, elas não são partículas discretas. A sua velocidade varia em função da altura. Nós temos sedimentação floculenta, ou seja, Vs varia com a altura. Qual é a consequência? A consequência é que, como a velocidade varia com a altura, é muito difícil nós admitirmos que o decantador seja projetado, por exemplo, com a sua velocidade de sedimentação diretamente. Normalmente os flocos, as partículas que nós temos no tratamento de águas de abastecimento, apresentam velocidades de sedimentação características. Nós conhecemos, dependendo da natureza das partículas, dependendo do coagulante, dependendo de como que o processo de coagulação e floculação ele é operado, se ele for bem operado, nós temos algumas velocidades de sedimentação que são típicas e são conhecidas, e que daí nos balizam o parâmetro de projeto como sendo taxa de escoamento superficial. A gente sabe que, primeiro, nós não temos sedimentação discreta, nossa sedimentação é floculenta. Nós também sabemos que o comportamento dos nossos decantadores, eles não são ideais. Por que não são ideais? Porque eu não tenho uma distribuição homogênea de vazão nas suas condições de entrada, não tenho uma condição homogênea de vazão na sua estrutura de saída, eu tenho uma distribuição irregular de velocidades ao longo da unidade, tenho efeitos de temperatura. O nosso processo de sedimentação não é um processo de sedimentação ideal. Então o que nós fazemos? Nós precisamos garantir que esta velocidade de sedimentação de projeto tenha que ser igual a uma vazão dividido por uma área superficial. Isso me garante, esse parâmetro, vazão por área superficial, é uma taxa de escoamento superficial. Só que essa velocidade de sedimentação de projeto é a velocidade de sedimentação da partícula dividido por um fator de segurança que normalmente é de 1,5 a 2,5. Com isso, o que é que nós mostramos? Que o parâmetro de projeto de decantadores convencionais tem que estar associado a velocidade de sedimentação das partículas dividido por um fator de segurança, e isso me define um certo valor de taxa de escoamento superficial. Nós já vimos isso anteriormente, nós já mostramos isso. Então, nós vimos lá que os nossos parâmetros clássicos para dimensionamento de decantadores convencionais, quais são? A taxa de escoamento superficial, que normalmente fica entre 20 a 60 metros cúbicos metro quadrado por dia. Normalmente a altura do decantador é da ordem de 4 a 5 metros, porque eu preciso acomodar sistemas de remoção de lodo ou garantir um certo volume para acúmulo de lodo na unidade, o que normalmente não é desejável, mas eu preciso garantir um volume tal que me permita o acúmulo de lodo, especialmente para decantadores que não possuem sistemas de remoção de lodo. Eu tenho os meus parâmetros de projeto que são clássicos, e para garantir que o meu decantador tenha uma performance adequada, normalmente nós temos uma relação comprimento-largura que normalmente é maior ou igual a 3. São os parâmetros de projeto mais significativos para decantadores convencionais. Isso faz com que o decantador tenha grande área, porque eu tenho uma taxa de escoamento superficial relativamente baixa e uma relação comprimento-largura relativamente alta, ou seja, maior do que 3. Ou seja, a unidade normalmente ela é comprida. Bom, mas aí vem a seguinte ideia. Tá, este é o comportamento de um decantador convencional. Então, qual que é o problema de um decantador convencional propriamente dito? Ele é muito comprido. Ele tem grande comprimento. Bom, como é que eu posso reduzir o comprimento do decantador? Então, qual que é a jogada? Imagina o seguinte, eu tenho o meu decantador convencional. Ele está aqui, ele tem comprimento L. Ele é muito grande. Mas eu posso dizer o seguinte, mas espera um pouquinho. Por que ele tem que ser comprido? Porque a partícula tem que percorrer um comprimento L com uma certa velocidade V horizontal. Tem que percorrer uma certa altura H com uma certa velocidade Vs. Vamos tentar diminuir o comprimento desse decantador? Vamos. Vamos dividir o decantador no meio. Vamos colocar uma placa aqui no meio. E aí, a partícula, para ser removida,
ela não vai andar L, vai andar L'. E L' vai ser menor do que L. Por quê? Porque a partícula vai entrar, ela vai percorrer uma certa distância horizontal L', numa certa velocidade VH, numa certa velocidade de sedimentação VS. Então, o que acontece? Continua valendo. Eu tenho que percorrer uma altura H com VS, um certo L com VH. Mas acontece que, como agora a minha altura é H sobre 2, isso significa que o meu L' é L sobre 2. Ou seja, se eu dividir o meu decantador convencional de fluxo horizontal em 2, se eu colocar uma placa no meio, agora eu consigo reduzir esse comprimento do decantador de L para L', e L' é L sobre 2. O que é muito saudável, porque o que eu consigo fazer? Diminuir o comprimento do decantador. Se eu diminuo o comprimento, automaticamente eu estou diminuindo o seu volume, o seu tamanho. Bom, mas eu posso fazer a seguinte jogada. Eu posso colocar, por exemplo, 4 canais. Eu posso não estar muito satisfeito em querer colocar uma placa no meio. Posso dividir a seção de escoamento em 4. Ou seja, agora eu tenho 4 canais, agora com altura, cada um deles individual, igual a H sobre 4. Isso faz com que agora L' seja L sobre 4. E se eu colocar N canais, esse L' agora passa a ser L dividido por N, onde N é o número de canais. Então, observa o seguinte, eu consigo diminuir o comprimento do decantador fazendo o quê? Simplesmente colocando, dividindo o meu decantador, colocando placas horizontais. Essa é a sacada. E esse é o princípio de funcionamento de um decantador, que nós chamamos de um decantador de alta taxa. Bom, esse conceito de colocar placas horizontais em decantadores, ele não é novo, isso já foi feito. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de um decantador na ETA Jaime Câmara, estando submetido ao processo de limpeza. E lá vocês vão ver que esse decantador é um decantador convencional de fluxo horizontal e foram colocadas placas horizontais para melhorar a performance da unidade. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês e vocês vão ver que ele existe. Ele existe, esse conceito existe. Mas vocês também, da mesma forma, vão perceber qual é o problema de você colocar essas placas horizontais. Isso vai nos guiar ao conceito do decantador de alta taxa. Então, deixa eu minimizar aqui o vídeo. Deixa eu tirar aqui. E deixa eu colocar o vídeo. Aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, vocês estão vendo? Isso aqui é um decantador convencional de fluxo horizontal. E nesse decantador, vocês estão vendo, tem um grupo de funcionários, de colaboradores, lavando esse decantador. Isso aqui nada mais é do que uma placa horizontal que foi colocada no decantador para melhorar a sua performance. E o decantador está em processo de lavagem. Então, qual que é o problema de um decantador desse tipo? O problema desse decantador, especificamente, é porque, como a placa é horizontal, a questão que nos vem à cabeça é o seguinte, tá ótimo, os sólidos eles vão ficar removidos. Mas como é que eu tiro esses sólidos? Porque a placa é horizontal. Eu tenho que tirar esses sólidos. Eles vão ficar removidos? Vão. Mas como é que eu tiro os sólidos daí de dentro? Deixa eu andar um pouquinho mais o vídeo. Tá vendo? Então, olha aqui a placa. Deixa eu andar um pouquinho. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui vocês vão observar o pessoal lavando uma placa intermediária que está aqui embaixo. Esse vídeo eu estou mostrando para vocês, mas ele tem no meu canal no YouTube. Eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar o link, caso vocês queiram assistir o vídeo completo, vocês vão conseguir assistir. Eu vou colocar o link desse vídeo na descrição do vídeo, e aí vocês conseguem assistir. Então, na verdade, esse é um decantador que tem esse conceito. Eu coloco uma placa, um conjunto de placas horizontais, para melhorar a performance de um decantador convencional de fluxo horizontal. Mas, mais uma vez, qual que é o problema? É como é que eu tiro esses sólidos daí. Ou seja, na verdade, eu não consigo tirar. Eu só consigo tirar esgotando o decantador e lavando o decantador, o que é uma operação muito difícil. Isso significa que se eu tenho uma espessura entre as placas muito pequena, eu não consigo tirar esses sólidos. É muito difícil. Então, nós vamos partir desse princípio. Deixa eu interromper o vídeo agora. Deixa eu interromper o vídeo. Deixa eu parar.
Deixa eu voltar de novo para a nossa transparência, a figura. Então, o que acontece? Qual que é a nossa grande restrição? Bom, eu consigo diminuir, vamos voltar aqui, eu consigo diminuir o comprimento do decantador, diminuo o comprimento, se eu conseguir colocar mais placas horizontais no meu decantador convencional. Quanto menor essa espessura, menor o comprimento. Essa é a ideia, mas eu não consigo tirar esses sólidos. O que eu vou fazer? Como é que funciona, então, um decantador convencional? No decantador convencional, qual que é a ideia? Bom, eu tenho as minhas partículas entrando e os meus sólidos, eles precisam tocar o fundo do decantador para eles ficarem removidos. Se eu coloco um conjunto de placas espaçadas, divido o decantador em subcanais e coloco placas dividindo a altura do meu decantador. Bom, em tese, o que vai acontecer? Os sólidos que estão sendo encaminhados, aqui eu tenho a minha entrada de água floculada, eles estão entrando no decantador, esses sólidos eles vão sedimentar e vão ter que tocar o fundo da placa. E aí eu vou garantir que a partícula esteja sendo removida. Eu tenho entrada e tenho saída. Qual que é o problema disso? Esses sólidos vão ficar removidos. E aí eu preciso tirar esses sólidos. Se a espessura for muito pequena, eu não consigo. Mas o que eu faço? Eu vou pegar estas placas e eu vou inclinar essas placas com um certo ângulo θ com o plano horizontal. Então veja, eu tenho entrada e tenho saída. Agora eu vou pegar essas placas e eu vou incliná-las num determinado ângulo θ com o plano horizontal. A minha entrada agora vai acontecer nesse sentido. Vai ser uma entrada por baixo. E eu vou ter um escoamento ascendente pelas placas. Eu tenho uma entrada e tenho uma saída. E agora as minhas partículas vão escoar entre as placas e as partículas que serão removidas vão se chocar na placa e ficarão e serão plenamente removidas da fase líquida. Portanto, aqui eu tenho agora, se eu inclinar essas placas 60 graus, eu tenho um escoamento ascendente entre as placas. A entrada, portanto, é por baixo, a saída é por cima. E o meu escoamento é ascendente por entre as placas do meu decantador. Agora eu vou chamar esse decantador de alta taxa. Essa é a ideia. Este é o conceito. Então, o que vai acontecer? Eu tenho as minhas placas inclinadas com um determinado ângulo θ com o plano horizontal. Vamos definir umas grandezas geométricas para essas placas. Eu vou chamar de placas, mas na verdade eu posso utilizar diferentes estruturas que nós chamamos de módulo de sedimentação de alta taxa. Mas eu vou indicar por placa porque é mais fácil. Vamos definir algumas grandezas geométricas que são relevantes. Eu tenho uma entrada. Essas placas, elas vão ter que apresentar um certo comprimento L minúsculo. Esse é o comprimento da placa. Essas placas deverão estar dispostas com um determinado ângulo θ com o plano horizontal. A placa tem um comprimento L. Como o θ em tese é conhecido, então essa placa tem uma altura H. A distância entre as placas eu vou chamar de W minúsculo. E aí o que acontece? Uma determinada partícula entrando no meu decantador de alta taxa, ela continuará sendo submetida a uma certa velocidade de sedimentação Vs. Ela continua tendo uma velocidade de sedimentação. Continua tendo. Só que agora o meu escoamento, ele vai acontecer, o fluido vai escoar paralelamente entre as placas. Então eu vou ter como consequência, como eu tenho um conjunto de placas e uma vazão aplicada, eu tenho uma certa velocidade de escoamento entre as placas chamada de V0. Eu tenho um V0 que é paralelo às placas e tenho uma velocidade de sedimentação Vs que apresenta o sentido da força da gravidade. Agora eu vou fazer um balanço de velocidades para esta partícula. Uma partícula qualquer que apresente uma certa velocidade de sedimentação Vs. Se ela entra no meu conjunto de placas, o que é uma dita trajetória crítica? É a partícula entrar nesse ponto e ela apresentar este movimento retilíneo.
Veja que eu tenho uma velocidade V0 e tenho uma velocidade Vs. Se você fizer a composição dessa velocidade, a velocidade resultante vai ter essa direção. Então, a partícula crítica ela tem que entrar neste ponto mais distante, ou seja, da placa adjacente, ela vai ter que escoar e tocar no ponto crítico da placa adjacente. Ou seja, ela entra nesta posição e ela tem que tocar a placa adjacente no seu ponto mais distante, ou seja, após o seu comprimento L. Esta é a sua trajetória crítica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um balanço de velocidades para essa partícula, e aí eu vou decompor uma certa velocidade, eu vou decompor a velocidade Vs, vou decompor, e decompondo a velocidade Vs eu vou fazer um equacionamento. O que vai acontecer? Eu vou pegar esta velocidade Vs e vou decompor em duas componentes. Uma primeira componente, ela é paralela à velocidade V0, ou seja, é paralela à placa. E a outra componente, ela é perpendicular à velocidade, perpendicular às placas. Eu vou chamar de VSH. Então, Vs é a minha velocidade de sedimentação. Eu vou decompor em dois termos. Eu vou decompor em VSV, que é paralelo à placa, e vou decompor em VSH, que é perpendicular à placa. Como esse ângulo é θ, se eu fizer essa decomposição, este ângulo é θ. Então, o que eu posso dizer? Eu digo que seno de θ é igual a VSV dividido por Vs. E que cosseno de θ é VSH dividido por Vs. Ou seja, aqui o que eu fiz? Eu decompus a minha velocidade Vs. Decompus em duas parcelas. Agora, o que eu vou dizer? Bom, se eu conheço a relação entre VSV e Vs, que é função do seno de θ, e o seno de θ, o θ é um ângulo aparentemente conhecido, então eu vou dizer, posso escrever que VSV, esta velocidade VSV, é igual a Vs vezes seno de θ. E esta velocidade VSH é Vs vezes cosseno de θ. E agora, usando fundamentos de cinemática básica, o que acontece? A minha partícula vai ter que continuar andando um comprimento L. Só que qual que é a velocidade que essa partícula tem paralelo às minhas placas? É V0 menos VSV. V0 menos VSV. E ele vai ter que percorrer esse comprimento L com essa velocidade V0 menos VSV num certo tempo t. Da mesma forma, essa partícula vai ter que andar uma distância w com uma certa velocidade VSH num certo tempo t. Mas o tempo é o mesmo. Então, eu posso eliminar o t e escrever que este L minúsculo dividido por V0 menos VSV é igual a W dividido por VSH. Agora, o que eu faço? Mas eu sei quanto vale VSV e eu sei quanto vale VSH. VSV é V0 seno θ, é Vs seno θ. E VSH é Vs cosseno θ. Eu conheço. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar nesta expressão, já obtive a minha expressão, eu vou isolar Vs. Veja que Vs está aqui, Vs está aqui, eu vou isolar Vs. Isolando Vs, eu posso escrever que Vs é igual a W vezes V0, onde V0, lembrando, é a velocidade de escoamento entre as placas, dividido por L minúsculo vezes cosseno θ, mais W vezes seno θ. Vamos trabalhar melhor esta expressão. Essa expressão eu conheço. Eu vou definir agora uma grandeza adimensional que eu chamo de L maiúsculo. Está aqui. Esse L maiúsculo é o comprimento da placa dividido pela espessura entre as placas, o W. Ou seja, L maiúsculo é um número adimensional e ele é L dividido por W. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir por W. Isso aqui vai ficar 1. Eu vou dividir por W. Aqui vai aparecer o L sobre W, que é o L maiúsculo. Vou dividir por W, vai ficar 1. E aí eu tenho esta expressão que me relaciona agora. Uma certa velocidade de sedimentação e que me relaciona com uma certa velocidade V0, uma velocidade de escoamento entre as placas. Continuando. Mas o que é V0? O que é V0? V0 é esta velocidade. Mas V0 é função de quem? De uma vazão
que eu estou admitindo no meu decantador de alta taxa. V0 é uma vazão dividido por uma área que eu estou chamando de A0, ou seja, é a área de escoamento perpendicular às placas, área livre. É a área livre perpendicular às placas. V0, portanto, é vazão dividido por A0. Só que na prática, no dia a dia, eu não me interessa calcular, não me interessa A0. A0 é uma área perpendicular às placas, uma área livre perpendicular às placas. O que me interessa muitas vezes é uma área que está no plano horizontal, que eu estou chamando de A índice P. Esta é uma área livre de escoamento, só que agora referenciada ao plano horizontal. Ora, mas acontece que eu sei que a relação entre A0 e AP é função deste ângulo do seno de θ. A0 é igual a AP vezes seno θ. Então, eu vou retirar A0 e eu vou substituir por A índice P, onde esta área agora é a área livre, só que agora referenciada ao plano horizontal, AP vezes seno θ. Eu vou colocar essa expressão aqui dentro. E aí, o que eu posso escrever? Eu vou tirar V0 daqui, vou substituir por V, por Q, dividido por AP seno θ. E agora eu tenho uma equação de dimensionamento de decantadores de alta taxa, onde agora eu tenho uma vazão, que normalmente é um parâmetro de projeto. Eu tenho uma área que é situada no plano horizontal, uma área livre de escoamento no plano horizontal, que tem que se relacionar com a velocidade de sedimentação da partícula, uma característica da partícula. Veja que o seno de θ, cosseno de θ, seno de θ, em tese, deve ser conhecido, porque é um ângulo das placas com o plano horizontal, e o L maiúsculo é uma característica geométrica dos meus módulos, do meu sistema de sedimentação de alta taxa. É o comprimento dividido por uma largura W, por uma espessura W, não é largura, por uma espessura W. É o L minúsculo por um W. Eu tenho agora uma equação de dimensionamento. Bom, vamos tentar mostrar. Logicamente, eu vou apresentar mais detalhes em vídeos posteriores, mas eu preciso mostrar para vocês alguns vídeos mostrando a geometria, a forma de decantadores de alta taxa, de modo que a gente consiga fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada desta expressão que eu mostrei aqui para vocês. Isso vai me justificar muita coisa quando eu projeto um decantador de alta taxa. Mas vamos dar uma olhada primeiro em algumas obras. Bom, então qual é o esquema geral de um decantador de alta taxa? Bom, eu tenho que ter placas, módulos, alguma coisa onde a água ascenda. Eu preciso ter um escoamento ascendente. Eu tenho módulos de sedimentação de alta taxa. A água tem que entrar por baixo e ela será coletada na face superior da unidade. Ela entra por baixo, tem que escoar por essas placas, porque ao forçar o escoamento por essas placas, as partículas serão devidamente removidas, e aí a água decantada vai ser coletada superficialmente na unidade. Então eu tenho uma zona de entrada de água que é na face inferior do decantador, eu tenho os meus módulos e a minha coleta de água decantada. Esses módulos, que nós estamos chamando de módulos de sedimentação de alta taxa, nós compramos no mercado, a gente compra. Isso aqui é um módulo de sedimentação de alta taxa. Isso aqui é um módulo de sedimentação de alta taxa. A gente compra no mercado. A gente compra, inclusive, definindo um comprimento e, normalmente, a espessura varia de 4 a 8 centímetros. A gente compra essa placa e a gente instala no nosso decantador de alta taxa. Então, isso aqui, por exemplo, é um decantador de alta taxa. Eu tenho aqui uma estrutura que me recebe esses módulos de sedimentação de alta taxa, a água vai entrar por baixo, vai escoar por esses módulos e será coletada superficialmente ao longo de toda a área do meu decantador de alta taxa. Ou seja, o conceito é relativamente simples. Olha aqui um decantador de alta taxa, olha a instalação dos módulos. Eu tenho os meus módulos sendo instalados, a água vai entrar por baixo, vai escoar e ela será coletada por meio de calhas de coleta de água decantada que vão cobrir toda a área superficial do decantador. Esse é o esquema de um decantador de alta taxa. Ou seja, a água vai entrar por baixo, eu tenho escoamento ascendente, vai escoar pelas placas e a água decantada será coletada aqui na face superior do meu decantador. E os sólidos, eles vão ser retidos na placa? Sim, isso acontece que eles ficarão retidos e eles vão descer por ação da gravidade
para o fundo do decantador. Esse é um dos pontos mais relevantes do bom funcionamento de um decantador de alta taxa que eu vou comentar um pouco nesse vídeo e que eu vou explicitar um pouco mais num vídeo posterior, onde nós vamos falar dos aspectos de projetos e operacionais mais relevantes para decantadores dessa natureza. Então, o que vai acontecer? O lodo vai escoar pelas placas, vai descer e vai ficar no fundo do decantador. Ou seja, esse é o esquema de um decantador de alta taxa. Eu vou mostrar algumas figuras agora de obras para mostrar o jeitão. Aqui eu tenho um floculador. Aqui eu tenho o meu decantador. E olha aqui as minhas placas. A água vai escoar ascendentemente e será coletada pelas minhas calhas de coleta de água decantada. O decantador pode ter, eu posso ter um sistema de distribuição de água floculada ao longo da minha área, a área de fundo do meu decantador. E o lodo? O lodo ele vai escoar por entre as placas, ele vai descer pelas placas, vai ficar retido nesses poços de lodo e eu preciso fazer descargas de tempos em tempos para retirar o lodo do decantador. Esse é um ponto muito relevante, vou comentar um pouco mais para frente. Ou seja, olha aqui agora fazendo uma vista superior desse decantador, o floculador e aqui o decantador. Aqui mostrando o meu sistema de distribuição de água floculada sob os meus módulos de sedimentação de alta taxa. Uma outra unidade, mesma coisa. A água tem este sentido, ela entra por baixo, escoa de forma ascendente, ela vai escoar e ela vai ser coletada nas minhas calhas de coleta de água decantada, que deverão estar distribuídas sobre toda a área coberta pelos módulos de sedimentação de alta taxa. E o lodo vai escoar por entre as placas, ele vai sedimentar e vai ficar removido, nesse caso em poços de lodo, porque é um sistema de descarregamento hidráulico do lodo que é removido nesse tipo de decantador propriamente dito. Esse é o esquema de um decantador de alta taxa. E aí uma vista superior mostrando o floculador e aqui o meu decantador e toda a minha área coberta por módulos de sedimentação de alta taxa e aqui as minhas calhas de coleta de água decantada. Esse é o jeitão. Muitas vezes é difícil a gente entender como é que os sólidos eles são devidamente removidos num decantador de alta taxa. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma instalação piloto que foi construída quando nós fizemos um estudo, já há um tempo atrás, para uma estação de tratamento de água, onde era necessária a montagem de uma instalação piloto para estudar diferentes condições de funcionamento da ETA, coagulantes, tal e etc. Então tem um floculador e tem um decantador de alta taxa piloto. Lá dá para ver direitinho a entrada da água floculada, o escoamento por entre as placas, os sólidos removidos, a coleta de água decantada e o lodo sendo removido por ação gravitacional, escoando por entre as placas e descendo. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês, de modo que fique bem claro o entendimento de decantadores de alta taxa. O vídeo é longo, deixa eu colocar aqui. O vídeo ele é relativamente longo, vou colocar aqui. O vídeo é longo, mas eu vou colocar o link desse vídeo na descrição desse vídeo que eu estou fazendo com vocês. E aí, caso vocês queiram assistir o vídeo todo, eu apresento para vocês. Então, o esquema da instalação piloto, basicamente eu tenho um sistema de floculação mecanizado, um sistema de floculação, e aí a água floculada ela é encaminhada para um decantador de alta taxa. Esse decantador está aqui. Ele foi feito em acrílico, as minhas placas foram construídas em acrílico, eu tenho aqui as minhas placas, isso aqui é um decantador de alta taxa, eu tenho as minhas placas, que na verdade forçam o escoamento da água floculada ao decantador. Aqui eu tenho a saída da água floculada, vocês vão ver aqui tem uma tubulação. Esta tubulação vai me conduzir a água floculada para que ela possa ser distribuída embaixo dos meus módulos de sedimentação de alta taxa. Isso aqui é a saída de água floculada, ela vai sair daqui, está saindo, e vai entrar aqui por baixo da unidade, de tal modo que a água floculada possa ser distribuída debaixo das minhas placas
de escoamento, os meus módulos de sedimentação de alta taxa. Olha aqui as minhas placas. Essas placas, nós vamos ver, elas apresentam uma inclinação da ordem de 55 a 65 graus. Olha aqui a saída da água floculada. Ela sai por cima, ou seja, a água entra por baixo, escoa por entre as placas, e a água clarificada ou água decantada sai superiormente, sai aqui. Ou seja, a água está tendo escoamento ascendente. Vamos adiantar um pouquinho aqui o vídeo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu mostrar. Aqui vocês, não está tão nítido, mas vocês estão vendo aqui embaixo a distribuição da água floculada no meu decantador. E a água floculada está escoando por entre as placas. E esse escoamento faz com que os sólidos, eles escoem e eles se choquem contra a placa. E aí esses sólidos tendem a ficar removidos. Olha aqui os sólidos removidos na minha placa. Então, vocês estão vendo aqui? Olha os meus sólidos removidos. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Isso que vocês estão vendo aqui, a água escoa, os sólidos se chocam e agora esses sólidos vão ficar removidos. Então, veja que, na verdade, o choque acontece entre a partícula e a placa, mas como existe uma deposição de sólidos na placa, na verdade, com o tempo, o que acaba acontecendo? Os sólidos vão se chocando com sólidos já pré-removidos nessas placas. E por que a importância do ângulo? Eu disse que esse ângulo das placas normalmente é de 55 a 65 graus. Por quê? Porque, na verdade, eu preciso de um ângulo tal que me permita que esses sólidos removidos eles se destaquem desta placa e eles sejam removidos por ação gravitacional. Eles vão ter que se destacar da placa. Se esse ângulo for muito pequeno, esses sólidos não se destacam. Então, eu não posso ter um ângulo muito pequeno. Na prática, observa-se que um ângulo de 55 a 65 graus possibilita que esses sólidos eles sejam removidos. E aí o lodo vai depositando aonde? No fundo do decantador. Olha aqui o lodo removido. E aí, como é que eu tiro o lodo? Eu tenho que ter um sistema de descargas, um sistema de descargas eficiente que me permita que esse lodo seja removido do decantador de alta taxa. Eu estou abrindo o registro e aí nós estamos dando uma descarga no meu decantador de alta taxa. E o que vai acontecer? Deixa eu andar um pouco mais para frente. Deixa eu ver. Vou andar aqui, continua a mesma coisa. Aí o que acontece? Se você observar a placa, observa aqui, como eu dei uma descarga, o escoamento foi perturbado no decantador. Olha aqui os sólidos descendo. Olha os sólidos descendo por entre as placas. Olha os sólidos descendo. Ou seja, chega um determinado momento que esses sólidos, por conta própria, eles se deslocam da placa e descem por ação da gravidade. E aí serão acumulados no fundo do meu decantador. Esse é o princípio de um funcionamento de um decantador de alta taxa. Bom, lembrando que eu vou deixar o link desse vídeo na descrição do vídeo e aí vocês podem assistir posteriormente. Tá bom? Então, voltando. Vamos voltar ao nosso vídeo. Vamos agora dar uma analisada nesta equação e aí vamos entender como que as variáveis elas se relacionam. Agora que a gente já sabe como funciona um decantador de alta taxa. Quando eu tenho um decantador convencional, o que é que eu tenho? A minha taxa de escoamento superficial tem que ser igual a uma certa velocidade de sedimentação de projeto, que é uma vazão dividido por uma área. Nós mostramos uma equação que me relaciona a VS com a vazão e a área superficial do decantador de alta taxa. Ou seja, essa é a equação que nós obtivemos para um decantador de alta taxa. Mas veja só, VS é uma velocidade de sedimentação da partícula. Independe se eu tenho um decantador convencional ou um decantador de alta taxa, VS é o mesmo. Então, na verdade, esse VS eu posso igualar com uma taxa de escoamento superficial que está associado a um decantador convencional. Eu vou chamar de Q índice C. Por quê? Porque o VS é o mesmo. Lembra que para um decantador convencional, como nós estamos mostrando aqui, esse VS tem que ser igual a Q.
Eu vou chamar de Q índice C. Acontece que no decantador de alta taxa eu tenho uma vazão e tenho uma área superficial, que eu estou chamando de A índice P. Então, esta vazão dividida pelo A índice P, eu posso chamar de uma taxa de escoamento superficial, virtual, se vocês quiserem. Eu posso chamar de uma taxa de escoamento superficial que está associado a um decantador de alta taxa, que é um Q índice AT, alta taxa. Então, essa taxa de escoamento superficial, esse Q dividido por AP, é uma taxa de escoamento superficial associada a um decantador de alta taxa, que eu vou chamar de QAT, que tem que se relacionar com uma taxa de escoamento superficial de um decantador convencional. Eu vou trabalhar esta expressão. E olha que coisa interessante que nós vamos chegar. Essa expressão eu posso escrever de duas formas. Eu posso pegar o QAT, dividir pelo QC. QAT sobre QC. O que é QAT sobre QC? É seno θ vezes elão, multiplicado com seno θ mais seno θ, dividido por 1. Mas eu posso inverter também essa expressão. Eu posso escrever QC dividido por QAT. E eu vou ter a mesma expressão, só que invertido. Posso escrever dessa forma. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a grandeza QAT sobre QC. Eu coloquei aqui QL, mas isso aqui, entenda-se, é QAT sobre QC. Eu vou calcular essa grandeza. Só que eu vou calcular essa grandeza mantendo-se um L fixo. Eu tenho este L fixo. Eu vou manter esse L fixo. E eu vou variar o ângulo θ. Ora, o que eu quero com relação a um decantador convencional e a um decantador de alta taxa? Eu quero que essa relação QAT sobre QC seja máxima. Por quê? Sendo máxima, significa que eu tenho a menor área possível para o decantador de alta taxa. Mantendo L fixo e variando θ, o que você observa? Você observa que essa relação QAT-QC máxima é da ordem de 48, 50 graus dentro desta faixa. Ou seja, aonde que eu consigo otimizar essa relação QAT sobre QC para um ângulo próximo de 50 graus? Na prática, a gente adota um ângulo de 60 graus. Por quê? 60 graus está aqui. É um pouco menor. Mas por quê? Porque eu preciso garantir que esses sólidos eles sedimentem por ação gravitacional. Eles vão se soltar da placa. Eles precisam se soltar da placa. Para que eles consigam se soltar da placa, esse ângulo tem que ser em torno de 55 a 65 graus. Mas veja que um ângulo em torno de 55 a 65 graus, eu consigo trabalhar numa região muito próxima da minha condição máxima de QAT sobre QC. Então, desta forma, eu consigo justificar por que o nosso ângulo da placa é em torno de 60 graus, com o plano horizontal. Outro fator importante. Agora, vamos calcular o contrário. Vamos calcular agora QC sobre QAT. Só que agora vamos manter o ângulo 60 graus fixo. O ângulo é fixo. Já vimos que o ângulo é em torno de 60 graus. Vamos adotar um ângulo θ fixo de 60 graus. E vamos variar o L maiúsculo. O que acontece? Eu quero que, na verdade, esta relação agora QC sobre QAT seja mínima, seja a menor possível. Veja que, para uma grandeza L maiúsculo ou L minúsculo sobre W, que o L minúsculo sobre o W, lembra-se, é o L maiúsculo. Se eu mantiver uma relação muito pequena, essa relação ela se aproxima de 1, eu não quero. À medida que eu vou aumentando o L, esse valor, né, essa relação QC sobre QL vai caindo. Eu aumento o L e essa relação diminui. Ela vai diminuindo, vai diminuindo. Então veja, o mais interessante é que essa relação L maiúsculo seja a maior possível. Porque quanto maior for, melhor vai ser a eficiência da minha unidade. Ou seja, menor a relação QC sobre QAT. Mas acontece que fisicamente, observa que aumentando L a partir de um determinado valor, esse ganho ele é muito reduzido, ele é pequeno. Então não adianta trabalhar com um L maiúsculo pequeno, porque a unidade não é eficiente. Mas não adianta também querer trabalhar com um L maiúsculo muito grande, porque o meu ganho vai ser muito pequeno. Na prática, o L maiúsculo, o Lão, ou seja, o Linho sobre o W, normalmente situa-se entre 20 a 40 na prática. Não interessa ser muito pequeno,
mas também não interessa ser muito grande, porque do contrário, eu tenho uma altura de placa, ou seja, um comprimento de placa muito grande. Isso torna a altura do decantador muito grande, e isso pode ser inconveniente do ponto de vista construtivo. Então, normalmente, o L maiúsculo situa-se em torno de 20 a 40. Olha que interessante. Ou seja, analisando uma equação de dimensionamento, olha quantas conclusões relevantes a gente consegue tirar. E com isso, o que acontece? Quais são os parâmetros de projeto clássicos de decantadores de alta taxa? Primeiro, o ângulo das placas com a horizontal de 55 a 65 graus. O espaçamento entre as placas ou dutos, normalmente de 4 a 8 centímetros. Lembrando que esses módulos de sedimentação de alta taxa, normalmente nós compramos no mercado. E essa distância entre os módulos, né, essa espessura dos módulos, normalmente fica de 4 a 8 centímetros. O comprimento das placas, normalmente entre 1 metro a 1,5 metro. O valor clássico que a gente adota é 1,2 metros. É um valor clássico. Pode ser um pouco maior, mas não se recomenda que seja inferior a 1 metro. Antigamente, quando se faziam decantadores de alta taxa, nos primórdios, os primeiros, muitas vezes esse comprimento era em torno de 60 centímetros. Se observou que os resultados não eram muito satisfatórios. Então, por isso que hoje em dia a gente sempre adota um comprimento maior do que 1 metro. Mas não precisa ser maior do que 1,5 metro. Entre 1 metro e 1,5 metro é um valor razoável. E aí a relação L sobre W, L sobre W, ou Lão, normalmente entre 20 a 40. E veja que essas grandezas, elas estão justificadas em função de uma equação base que nós temos para dimensionamento de decantadores de alta taxa. Além disso, um ponto muito relevante e que é uma observação prática, a nossa velocidade de escoamento entre as placas, o nosso V0, recomendável que seja sempre entre 15 a 20 centímetros por minuto. É desejável que não seja superior a 20 centímetros por minuto. Se você adotar um V0 entre 15 a 20, isso faz com que a nossa taxa de escoamento superficial para dimensionamento de decantadores de alta taxa fique da ordem de 120 a 150 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Aí se diz, puxa vida, mas peraí, um decantador convencional é de 20 a 60. Um decantador de alta taxa, de 120 a 150, grosseiramente, o decantador de alta taxa é 3 vezes menor do que um decantador convencional. Por isso que ele é tão atrativo no projeto de estações de tratamento de água convencional de ciclo completo. Por isso que ele é atrativo. Por quê? Porque ele ocupa uma área 3 vezes menor, o que é muito atrativo. A altura do decantador normalmente não varia muito de um decantador convencional. Situa-se na faixa de 4 a 5 metros. Não fica muito longe disso, de 4 a 5 metros, porque você precisa compor as suas diferentes partes constitutivas. Fica de 4 a 5 metros. Ou seja, então por que o decantador de alta taxa é tão eficiente? Ele é grosseiramente 3 vezes menor. Vantagem, eu não preciso que o meu decantador de alta taxa ele apresente uma relação comprimento-largura maior ou igual a 3. A sua relação comprimento-largura é variável. Pode ser 1, pode ser 1,5, pode ser 2. Não precisa, eu não preciso adotar uma relação comprimento-largura maior ou igual a 3. Eu preciso fazer isso para um decantador convencional de fluxo horizontal, mas um decantador de alta taxa eu não preciso. E aí, hidraulicamente, mesma coisa. Uma taxa de escoamento linear no vertedor menor do que 3 litros por segundo por metro e uma velocidade, isso é importante, uma velocidade horizontal máxima abaixo dos módulos menor do que 1 metro por minuto. Para quê? Para evitar a ressuspensão de sólidos que eventualmente estejam sedimentados na unidade. Esse é um ponto que nós vamos comentar muito no nosso vídeo, quando nós formos falar de concepção, questões operacionais de decantadores de alta taxa, e já mais ou menos, para não deixar o tópico no ar. Na verdade, como o decantador de alta taxa ele é basicamente 1/3 do tamanho de um decantador convencional, para o bom funcionamento de um decantador de alta taxa, eu não posso permitir, em hipótese nenhuma, que sólidos sejam acumulados na unidade. Esse é o maior defeito, é o maior problema, é a pior questão que nós podemos imaginar e que faz com que o funcionamento da unidade seja o pior possível. Eu não posso permitir, não posso deixar lodo acumulado embaixo das placas ou dos meus módulos de sedimentação de alta taxa. Esse lodo não pode ficar sedimentado, não pode se acumular. Decantador de alta taxa não é feito para acúmulo de sólidos. Eu preciso ter descargas
constantes ao longo de todo o dia, descargas semicontínuas a cada meia hora, de tal forma que nunca, em hipótese nenhuma, o lodo fique depositado ou acumulado embaixo dos módulos de sedimentação de alta taxa. Ou seja, um decantador convencional, ele é dimensionado com taxas de escoamento superficial de 20 a 60 metros cúbicos por metro quadrado por dia, a altura de 4 a 5 metros, e o tempo de detenção, normalmente em decantador convencional, é de 2 a 3 horas. Quando eu pego um decantador de alta taxa, as nossas taxas agora, as nossas taxas de escoamento superficial, vou chamar de virtual, porque é uma vazão por uma área superficial do decantador, normalmente fica entre 120 a 150 metros cúbicos por metro quadrado por dia. A altura é da ordem de 4 a 5 metros, só que o tempo de detenção ele é muito menor, é em torno de 30 minutos a 1 hora, ou seja, é uma unidade que não aceita desaforo. Um decantador convencional, o tempo de detenção é longo, me permite muitas vezes pequenos erros operacionais na operação do processo de coagulação. Eu ainda tenho tempo de corrigir, porque o tempo de detenção é longo. Num decantador de alta taxa eu não tenho essa flexibilidade, ou seja, ele não me permite erros. A operação tem que ser relativamente segura, tem que ser bem feita, de tal forma que eu consiga maximizar o comportamento da unidade. Então, o que nós vamos fazer? Uma vez que agora nós conhecemos a teoria, o funcionamento de um decantador de alta taxa, nós vamos posteriormente produzir um outro vídeo onde nós vamos falar das suas partes constitutivas principais. Da mesma forma que nós fizemos com decantadores convencionais. Nós vamos agora detalhar um pouco melhor as questões da entrada de água floculada do decantador, a distribuição de água floculada, os módulos de sedimentação de alta taxa. Vamos mostrar mais algumas fotos e figuras de decantadores de alta taxa, agora enfocando mais especificamente o projeto e questões operacionais que são de enorme relevância para a boa operação da unidade. Tá bom? Então, lembrando que, se porventura vocês quiserem acompanhar dimensionamentos de decantadores de alta taxa, decantadores convencionais, eu publiquei um livro em 2017, Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação de Estações de Tratamento. Esse livro nós falamos especificamente sobre o projeto de estações de tratamento de água, onde nós enfocamos as questões mais relevantes das suas operações unitárias principais e o dimensionamento das mesmas. Tem um conjunto, cada capítulo tem um conjunto de exercícios, onde a gente consegue mostrar com mais cuidado o dimensionamento dessas unidades. Esse livro pode ser adquirido diretamente no site da editora, que é o Grupo GAME. O site está aqui, mas também, se vocês quiserem, vocês podem adquirir diretamente no site da Amazon. Lá vocês podem fazer a aquisição ou por um ou por outro. Então, se vocês quiserem dar continuidade aos estudos de vocês, vocês podem comprar o livro e lá tem muitas informações sobre projeto e operações de estações de tratamento de água. Então, mais uma vez, agradeço a atenção de vocês, agradeço por terem assistido esse vídeo até o final e até os nossos próximos vídeos. Então, um abraço a todos e até lá.